Fala, sonhadores! E aí, como é que vocês estão? Pra quem nunca assistiu esse canal, meu nome é Bianca e nesse vídeo eu vou contar como que foi a experiência de morar um ano em uma Kombi Home. Só uma observaçãozinha antes de começar o conteúdo do vídeo. Primeiro, eu não vou mudar o nome do canal, porque foi eu que dei a ideia, então eu acho justo ele continuar com esse nome. Segundo, eu não vou mudar a logo, porque ela é exatamente do jeito que eu queria que ela fosse. Tipo, todos os detalhes, tudo, eu só não sabia fazer, mas a gente enviou pra uma pessoa que... Foi até no Mercado Livre que a gente mandou fazer. E aí a gente preencheu o formulário com tudo que a gente pensava, e ela saiu exatamente do jeito que eu queria, eu só não sabia fazer. E terceiro, eu não vou criar outro canal, não vou escolher esse canal. É difícil pra você que nunca teve um canal, é difícil você ter um canal com 20 mil pessoas. Eu sei que é um canal pequeno, mas é melhor do que começar do zero, né? Então seria burrice da minha parte eu querer começar um novo canal. Então não vou fazer isso. E terceiro, eu acho que eu já até fiz isso aqui agora. Eu vivi uma experiência com outra pessoa, então provavelmente em algumas coisas eu vou falar nós ou a gente. Vocês vão entender. Mas enfim, eu tô contando a minha experiência, o que eu tirei disso. Primeiro eu vou responder algumas perguntinhas que eu acho que algumas pessoas podem ter, e aí depois eu conto exatamente como que foi pra mim. Quanto que eu preciso pra morar na estrada? Então, essa é uma pergunta muito relativa e todo viajante eu acho que vai te responder isso, porque vai depender do tipo de viagem que você tiver. Se você for uma pessoa que anda muito, que se desloca muito, você vai gastar muito com combustível, principalmente no Brasil, que tá bem caro. Se você for uma pessoa que gosta de comer em restaurante, você vai gastar muito, porque não é barato, fica mais barato você cozinhar, assim como em casa, né? Então, por isso que eu falo que vai depender do estilo de viagem que você tiver. Na experiência que eu tive, a gente anotava todos os gastos e o nosso gasto médio mensal que a gente botou assim na ponta do lápis era 4 mil, cada um dava 2 mil, e aí a gente tentava gastar isso aí. Teve mês que foi 3 e teve mês que foi 5, mas a média era 4 e era isso daí que a gente conseguia. Quase metade era pra gasolina, porque a gente andava muito. A gente às vezes falava assim, vamos ficar uma semana em um lugar. Com 3 dias já tava com vontade de sair e a gente não aguentava e não costumava ficar muito tempo no mesmo lugar. Então, isso é muito relativo. Não estou falando que se você sair, você vai conseguir sair com esse orçamento. Como eu falei, só indo pra saber. Mas eu acho que cada um tem que se adequar ao orçamento que tem, né? Enfim. O que eu preciso abrir mão pra morar na estrada? Então, várias coisas, mas principalmente conforto. Se você for morar numa Kombi Home, então, você não vai ter banheiro, com chuveiro, igual quando você chega em casa para tomar banho, você vai ter que tomar banho em posto. Isso se tiver posto, quando tem posto é ótimo. E aí, às vezes, o posto não vai estar muito limpo, então você tem que meio que aceitar o que vier, sabe? São raros os postos que são, assim, em perfeito estado. A maioria não é, às vezes a água é gelada e tá frio, mas é isso que temos. E aí, quando você começa a morar na estrada, você vê que o isso que temos já tá ótimo, sabe? Porque às vezes nem isso tem. E aí tem que tomar banho na barraquinha, de balde. Pra mim isso nunca foi problema, mas pra algumas pessoas podem ser, então é melhor você já sair sabendo disso. Então, se conforto pra você é uma prioridade, não sai numa Kombi, vai num motorhome maior ou fica em casa mesmo. É melhor do que você se arrepender ou se decepcionar. É melhor ir sabendo do que vai vir. Agora eu vou falar mais de mim, né? Quem eu era antes de morar na Kombi? Eu era a pessoa que sempre esperava as férias chegar pra poder viver o melhor mês da minha vida. Pra quem não sabe, meus pais moram numa Kombi há mais de 5 anos e de 6 meses mais ou menos eu ia visitá-los, ficava um mês. E esse era o mês que era o melhor mês pra mim, quando eu ia ver eles. E aí eu geralmente chegava no aeroporto e ia embora por outro, então a gente fazia esse percurso juntos e vivia as melhores coisas, as melhores histórias que eu tinha pro ano. Então, essa era eu, e eu sonhava, e toda vez que eu ia, quando eu voltava, eu ficava, ai, não quero voltar. Eu sabia que eu tinha que voltar, porque eu tinha meus compromissos, eu estudava na época, tinha um relacionamento também, que acabava me prendendo um pouco, mas eu sempre
quando eu ia, ou tava num lugar que eu gostava muito, eu falava, ah, eu queria viver isso todo dia. E quando eu tava no final já, quando eu tava no meu estágio, fazendo estágio num lugar muito bonito, assim, que era uma sala toda de vidro e dava de frente pro mar. E eu ficava olhando, sabe, aquele dia maravilhoso lá fora e eu de frente pro computador sentado o dia todo, querendo estar lá aproveitando aquele dia, independente do lugar que fosse, sabe? Então, eu era essa pessoa antes de morar na estrada. Vou contar agora sobre algumas pessoas que marcaram, assim, que vão ficar, assim, pra sempre no coração e na memória. Claro que todas as pessoas que passaram pela minha vida aí nesse último ano, elas foram importantes e me mudaram de alguma forma, tem muito a acrescentar na minha vida, mas essas três que eu escolhi falar são aleatórias, mas que foram marcantes, assim, que na hora que eu pensei nesse ponto eu decidi falar. Primeiro foi os argentinos, a Jaque e o Lautaro, que a gente se conheceu lá em Roraima. E foi completamente sem querer, a gente estava chegando lá na praça, eles estavam estacionados. E aí a gente resolveu parar e dali a gente ficou amigo de cara e ficamos 40 dias juntos. Tivemos várias aventuras, para quem acompanhou aí no canal viu. Para quem não acompanhou, aproveita para conferir. Foi muito legal estar com eles e assim, é uma amizade que eu vou levar pra vida. A gente mantém contato e agora eu pretendo encontrá-los na Argentina. Pra quem não sabe, eu vou encontrar meus pais. E aí eles moram em Buenos Aires, vou passar lá pra ficar uns dias lá com eles, que tenho certeza que serão tão bons quanto os 40 dias que a gente passou junto lá no norte do Brasil. Outra pessoa foi um senhorzinho que a gente encontrou lá no Vale do Catimbaú. É uma parte muito seca do Nordeste. Se eu não me engano, é no Pernambuco, mas eu posso estar errada. Foi o lugar assim mais seco que a gente já foi. Sabe essas coisas de TV, quando você pensa no Nordeste, pensa em lugar seco? Era aquele lugar. E ele morava assim, no final, num lugar que era só pedra, tava muito calor. E ele não tinha luz, ele não tinha água, ele morava sozinho, ele podia pegar uma quantidade limitada de água de 2 em 2 dias. Ele não podia plantar nada, porque não tinha água nem pra ele, praticamente. E ter conhecido ele mudou minha vida, assim, em vários sentidos, assim. Eu sei de onde eu vim, eu sei da dificuldade que é, eu sei do privilégio que eu tenho de fazer o que eu faço. Graças a Deus, não vou contar minha história aqui desde o começo, tem da minha família, mas pra quem conhece, sabe que a gente saiu do interior, foi correr atrás das coisas numa cidade maior. E eu sei da dificuldade que muitas pessoas têm, mas, tipo, tá ali com ele e ver que ele não tinha praticamente nada, e mesmo assim ele tava feliz, ele não reclamou em nenhum momento. A gente até tentou ajudar ele financeiramente, foi com 50 reais, se eu não me engano. E ele, não, depois que a gente já tinha contado que a gente morava na Kombi, ele falou assim, não, vocês precisam mais do que eu e tal. Vocês devem gastar muito. Aí a gente, não, com certeza não. A gente insistiu, até que, sei lá, na 10ª vez ele decidiu aceitar. Eu tenho certeza que esse dinheiro serviu mais pra ele do que pra gente. Graças a Deus não fez falta. Mas pra ele eu espero que tenha, sei lá, ajudado pelo menos a comprar algum alimento, alguma coisa da semana. E assim, sempre quando eu vejo esse tipo de gente, eu me deparo com esse tipo de situação, eu vejo o quanto que a gente reclama todas das coisas, sabe? Que a gente tem tanta coisa e às vezes quem não tem nada ou quase nada tá lá feliz da vida e tá só vivendo, sabe? Foi bem marcante pra mim, eu fiquei vários dias assim pensando e como eu tô falando com vocês, eu ainda penso nisso, sabe? E é bom pra gente colocar a cabeça no lugar às vezes e parar de reclamar. E a terceira pessoa, na verdade, foi uma família. Um dia que a gente chegou num lugar e eles nunca tinham, em frente a uma oficina, eles nunca tinham nem visto a gente, não sabia nada, não acompanhava o canal. E aí eles foram super legais, ofereceram pra gente tomar banho, se a gente quisesse, ofereceram comida pra gente ficar na casa deles e, tipo, foi maravilhoso. É muito legal, assim, saber que a maioria das pessoas são boas, sabe? Porque às vezes a gente fica acompanhando... A gente não, né? Porque eu não acompanho. Mas a maioria das pessoas vê em jornal, essas coisas, e acha que a maior parte do mundo é ruim, mas não, muitas pessoas são boas. E de todo esse ano aí na estrada, nunca tivemos, assim,
problema nenhum com nada, assim. Então, posso dizer que sim, 90% das pessoas são boas. Claro que tem pessoas ruins, mas eu acredito que pessoas boas atraem pessoas boas. Então, é isso. E nunca tivemos nenhum problema, assim, com nada. Pra não falar que nunca tivemos, roubaram o nosso banquinho no interior de Minas Gerais. Um banquinho que eu usava pra subir na Kombi. Mas, assim, hoje menos, não acho que todas as pessoas daquele lugar sejam ruins. E nem acho que quem fez isso é ruim. Às vezes a pessoa nem fez por maldade. Mas, enfim, essa foi a única coisa que a gente perdeu, vamos dizer assim, nesse tempo morando na estrada. Eu tô com uma colinha aqui, por isso que eu tô olhando. Lugares que marcaram. Eu escolhi, acho que foram 4. O primeiro, Cascata Urapuru, no Mato Grosso do Sul. É uma cachoeira que fomos 2 vezes. Tem vídeo aí no canal. Um lugar, assim, acho que é o lugar que eu mais amo no Brasil. Ela é perfeita, maravilhosa, a cachoeira mais linda, assim, que eu já fui na minha vida. E eu acho que vai ser difícil encontrar um lugar com tantas qualidades igual aquele. Só quem já viu ou quem já foi sabe do que eu tô falando. E se você não viu, procurei no vídeo, é um dos primeiros vídeos do canal, aliás. E lá é maravilhoso. Segundo, Serra do Tepequém, que fica em Roraima. Na verdade, Roraima todo, né? Roraima foi uma surpresa maravilhosa. A gente ficou lá há pouco tempo, mas foi o suficiente pra me apaixonar. E a Serra, a gente tava lá com os argentinos também. A gente fez uns wide campings lá, dormimos sozinho no meio do mato. E tem muita história boa pra contar de lá. Inclusive tem vídeos aí no canal também. Tem um especial, quem quiser, assiste. Terceiro, Jalapão. Não tinha como não estar nessa lista. Era um lugar que eu sempre quis ir. E quando eu fui lá, superou todas as minhas expectativas, assim. E eu lembro que a gente dormiu no Fervedouro e na Cachoeira da Formiga, que é a coisa mais linda do mundo. E nesses 2 lugares, assim, a gente ficou sozinho. Eu fiquei sozinha, tanto no Fervedouro como na cachoeira. Eu só conseguia agradecer a Deus, assim, por estar naquele lugar, que tantas pessoas às vezes têm vontade de estar. E o privilégio que eu tive de estar lá sozinha, várias horas, aproveitando aquele lugar, sabe? Eu nunca vou esquecer. Foi maravilhoso. Valeu a pena. Foi uma das estradas mais difíceis que a gente pegou, mas indico, perfeito. Jalapão, top. Acho que tá no top 3, top 5. Chapada Diamantina também foi. Eu sempre soube. Eu amo Chapada, né? Qualquer coisa com natureza, cachoeira, tem meu coração. Mas a Chapada Diamantina surpreendeu, assim, demais, demais, demais. Ficamos lá uns 10, 15 dias. E que lugar lindo. Que mirantes, que água, que tudo, sério. Vão para a Chapada Diamantina, é muito bom. Maiores perrengues. Peru, não podia deixar de falar, né? A gente fez planos, tantos planos para ir pro Peru, e aí chegou na hora, a Kombi quebrou no primeiro dia. E eu não entendia, naquela época, eu não entendia nada de espanhol, e eu ficava assim, meu Deus. E aí a gente teve que ligar para pedir guincho em outra língua, e também lá não tem Kombi. E aí teve que fazer uma gambiarra, e tivemos que mudar todos os planos, mas enfim. Foi um perrenguezinho, assim. Foi. E não poderia deixar de falar também da 319, né? Não foi tudo isso que eu imaginava que seria, né? Que o pessoal faz assim, uma coisa da 319. A gente escolheu uma época boa pra ir, fomos em setembro, voltamos em outubro. Quando a gente foi, tava muita poeira. E quando a gente voltou, tava começando a chuva, a lama. Confesso que a poeira foi muito pior do que a lama, porque a poeira, acho que até hoje deve ter poeira da 319 naquela Kombi. Porque, meu Deus, então em tudo quanto é lugar que vocês possam imaginar e até que vocês não imaginam. Mas assim, não me arrependo, foi uma experiência legal, ficou pra história, né? E terceiro, acho que essa a gente nem filmou, foi depois que até já tinha feito o sorteio da Kombi, não tava muito no clima de filmar essas coisas, mas a mocinética da Kombi estragou, a gente ficou, mas a gente já sabia que era isso, a gente tava esperando estragar, a gente tava saindo de Minas, indo pra Brasília ali, e a gente ficou a pé. Mas era uma rodovia pedagiada. E aí ficamos lá
O problema é que tinha acabado de virar uma carreta, então a gente quebrou, era umas 4 horas da tarde, a gente ficou até 8 e o guincho não vinha, ligávamos várias vezes. Mas enfim, no final deu tudo certo. Faz parte, né? Morar num carro tem desses problemas. E agora eu vou dizer algumas coisas que eu aprendi morando na estrada. Tô vendo que esse vídeo vai ficar maior do que eu imaginava, mas decidi falar, vamos lá. Primeiro, que se a gente for de coração aberto e sem preconceitos pra conhecer um lugar, ou uma pessoa, ou qualquer coisa do tipo, provavelmente a gente vai se surpreender muito positivamente. Minha mãe sempre me ensinou isso no início, nas primeiras vezes que eu encontrava eles, eu sempre ia com muita expectativa e aí eu me estressava porque não era aquilo que eu imaginava. Mas aí, com o tempo eu vi que o certo é a gente não criar muitas expectativas, porque aí as coisas vão nos surpreender, né? E é isso. Outra coisa também sempre tire a sua própria conclusão de um lugar ou de alguma coisa, de uma comida. Nunca repita aquilo que alguém falou, porque todas as experiências, elas são únicas. Então, o que para uma pessoa foi ruim, para você pode ser bom, e o contrário também. Então, sempre que você puder, tire as suas próprias conclusões antes de falar de qualquer coisa. E também não fique comparando muitos lugares, assim, porque as coisas, elas não são comparáveis. Como eu disse, todas as experiências, elas são diferentes, e se você for de coração aberto, provavelmente todas vão ser boas, assim, e é sempre as coisas boas que eu tento guardar, assim, no meu coração. Deixa eu ver. Já falei sobre que existem mais pessoas boas que ruins no mundo. Não vejam jornais, vejam canais do YouTube. Outra coisa, que nem todos os dias vão ser bons, nem todos os dias vai ser viagem, curtir lugares. Vai ter dia que você vai ter que ir pra oficina, e tudo bem também, faz parte. Serve pra gente dar mais valor àqueles dias que são muito bons de verdade. E que o caminho, ele é tão importante quanto o destino. Eu sempre fui a pessoa que focava só no destino, mas esse ano eu aprendi que às vezes o caminho é tão lindo quanto ou até mais. Então, a gente tem que aproveitar todos os momentos, não só aquele que a gente espera tanto. Porque a vida, ela surpreende, né? Então, às vezes, o que a gente menos espera que vai ser bom. E acho que o mais importante, assim, que eu aprendi é que, assim como na vida, não adianta a gente fazer muitos planos, porque geralmente o plano A dá errado, e aí você tem que ir pro plano B, pro plano C, e tem que ser feliz com o que vier, sabe? E às vezes, na real, o plano B e o C são melhores do que o A. Mas é difícil da gente entender isso, né? Porque eu, por exemplo, sou uma pessoa muito controladora e quero tudo do meu jeito. E quando não sai do meu jeito, eu já fico meio estressada, assim. Mas esse ano eu aprendi que tô aprendendo a lidar com isso e tô vendo que nem sempre, que a gente não pode querer tudo do nosso jeito e que as coisas, elas acontecem como elas devem ser. No primeiro momento pode ser difícil até você entender isso, mas no final tudo vai dar certo. Tenha paciência. Isso é muito difícil pra mim, mas eu tô trabalhando assim. Enfim, acho que é isso. Esse ano eu só tive certeza absoluta que essa vida não já é pra mim. Não é pra todo mundo, eu tenho certeza. Mas a gente tá em movimento, conhecendo os lugares, pessoas novas, experimentando comida, ouvindo sotaque. Isso é o que me faz feliz. Esse foi o ano mais louco e intenso da minha vida, que eu abri mão de tudo pra fazer isso. Apesar do que aconteceu aí no último mês, eu não me arrependo de nada. Eu pretendo continuar viajando e tendo mais histórias para contar como essas que eu contei. Isso não foi nem 1% de tudo que aconteceu. E não só essas, assim, eu contei desse último ano, mas tem dos outros 5 anos que eu visitei meus pais, então tem muita história. E se vocês gostaram desse tipo de vídeo, de contando algumas coisas que eu vivi aí nessa minha vida viajante, comenta aí se vocês querem. Quem sabe fazer até um quadro, de vez em quando pegar algumas dessas histórias e contar com mais detalhes pra vocês. É isso, eu acho que eu passei tudo o que eu gostaria.
comenta, dá like, compartilha e até o próximo vídeo. Daqui uns dias eu prometo que vai ser um vlog de viagem. Enquanto isso não chega, eu vou pensando aí. E se você tiver alguma opinião, alguma dica, comenta aí. E é isso, um beijo, até o próximo.